vamos a tener una presentación de la empresa Odilo con sus sistemas informáticos. Entonces, bueno, pues creo que son ellos los que tienen que subir ahora a hacer la presentación. Yo soy María José Baños, soy técnica de configuración en Odilo y lo que voy a enseñaros es nuestra biblioteca digital y el club de lectura. Lo primero que quiero hacer en nombre de la empresa pues, es agradecer a la organización el contar con nosotros para este evento y a vosotros pues, bueno, por estar aquí. La presentación la voy a hacer en portugués, pero si tenéis después cualquier duda, pues, bueno, soy española, obviamente me podéis preguntar. Então, o primeiro que eu queria fazer é falar da nossa empresa muito rápido. Odilo é uma empresa espanhola que está focada em aplicativos de bibliotecas e de arquivos, também de preservação digital, e temos diferentes mercados. Então, nós, aqui o que vamos mostrar é a nossa biblioteca, né? Ela é um software para a gestão e empréstimo de conteúdos digitais. Eu vou falar de 4 pontos, se tiver tempo, e se não, é só 3. E o primeiro que vou falar é a biblioteca mesmo. Bom, não consigo. Aí. Então, a biblioteca digital do Odilo é a soma de conteúdos e de acesso desde a internet, né? Ela permite uma leitura cômoda, dinamizadora e participadora. Então, eu vou mostrar muito rápido essa experiência de leitura que é 100% social, que é o que nós falamos. Aqui nesta tela vocês já podem ver que tem o título de um livro, mas depois tem as opções de compartilhamento da informação através das redes sociais, também dentro do próprio aplicativo mesmo, e também tem opções de compartilhar informação dentro do nosso clube de leitura, que vou mostrar depois. Quando você acessa ao aplicativo, chega nesta tela. Então, aqui tem 2 formas de acessar ao conteúdo, tipos de recursos que não são somente livros, tem também vídeos, tem também áudios e, não sei se falam assim em português, pílulas educativas, isso, mais ou menos. Então, tem no centro da tela os carrosséis personalizáveis. Eles são listagens de livros que a biblioteca pode colocar que acha que são interessantes para os seus usuários. Pode ser sobre um assunto concreto, por exemplo, a história do Brasil, mas tem também os últimos recursos que foram comprados pela biblioteca ou qualquer outro. Depois tem na parte superior as buscas, que vou mostrar depois, e tem também o acesso à área privada do usuário e ao clube de leitura. Quanto aos tipos de buscas, nós temos 2 tipos. Tem uma busca rápida, que aí você coloca somente os termos no início da caixa, né, para escrever, e você chega aí. Dispõe de filtros por autor, título, mas eles podem mudar se a biblioteca acha interessante. Depois, na pesquisa avançada, ela permite utilizar também outros critérios diferentes, além dos que aparecem na busca rápida, e tem também opções de operadores booleanos e de truncamento. Então, depois de você acessar para o recurso que achou interessante, só precisa de colocar com uma rápida identificação o seu usuário e a senha, e chega ao recurso, né? Eu coloquei este como um exemplo, é a civilização. Aí, toda vez que você já tem feito o empréstimo, tem 3 tipos de leitura. Tem 2 tipos de descarregamento. Os 2 são de tipo offline, que pode ser através do seu computador, que é esta imagem. E depois tem também a opção desde o aplicativo do Odilo, né? Que é esta outra parte, que você pode utilizar desde o seu celular, da tablet ou de qualquer outro dispositivo. E depois tem também uma opção de uma leitura através do seu navegador,
de uma outra aplicação que nós chamamos Nube Reader. E este tipo de leitura é online. Depois tem a opção de devolução do livro, mas que eu não vou mostrar, só que é com 2 cliques, você já colocou o livro para ser utilizado por outro usuário no acervo da biblioteca. Enquanto a área privada do usuário, aqui ele pode ver todas as informações relacionadas com o que ele fez na biblioteca digital. Então, tem, por exemplo, os empréstimos atuais do usuário, né, os livros, o outro tipo de recursos que ele está utilizando, mas tem também a opção de visualizar o historial dos empréstimos que ele já fez, ou, por exemplo, as solicitações de recursos, que não sei o termo em português, mas em espanhol nós chamamos de desideratas, que é quando o usuário achou um livro interessante para ele, mas ele não existe no acervo da biblioteca, ele pode pedir para a biblioteca comprar. Então, a biblioteca recebe uma mensagem sobre esse livro e, se ela acha interessante, pode comprar. E depois, tem também outras opções, e eu vou falar das notificações. A biblioteca pode enviar mensagens para o usuário e elas ficam tanto aqui nas notificações como no e-mail do usuário, né? Ele vai receber todas. Depois tem também mais 2 opções, que são nas estatísticas de leitura do usuário, né? Ele pode ver como é que ele está avançando na leitura do livro e até pode ver os dispositivos de acesso desde esta conta, né? Desde esse usuário e senha, pois pode utilizar simultaneamente até 6 dispositivos diferentes. Por exemplo, celular, uma tablete, outro celular. Agora, eu vou mostrar muito rápido alguns casos de êxito de uso da biblioteca digital do Odilo. Tanto na América, que vocês estão olhando este espaço que não tem nada, que é do Brasil. Então, é por isso que nós estamos aqui. E a Espanha. Então, o aplicativo mais utilizado sobre a biblioteca digital na Espanha é o eBíblia, né? Ele é utilizado quase no país, tudo, para a leitura de livro eletrônico ou de outro tipo de recursos, e cada região do estado tem o seu próprio acervo e os seus usuários. Depois temos a DIBAN. Ela é a biblioteca digital do Chile e ele é muito utilizado e é, de fato, o aplicativo mais descarregado do país todo, né? De toda a Chile. E agora, ele é tão utilizado que eles também têm implantado o clube de leitura, que é o que eu vou mostrar agora. Nós falamos que o clube de leitura é a experiência mais social de ler, tanto online quanto offline, né? Ele está utilizando tanto o aplicativo da biblioteca digital quanto do clube. Então, o centro, o clube pode ser utilizado por qualquer organização, mas é muito utilizado, sobretudo, nas escolas. Então, os exemplos são de escolas. O centro dispõe de uma coleção inicial e uma seleção centralizada de leituras, mas depois, cada centro e cada professor, se ele acha interessante, pode adicionar novos recursos para a leitura. Depois, tem vários tipos de roles, né, no clube. Tem o leitor, obviamente, mas tem também os moderadores e os administradores. Eles têm painel de controle. Painéis. Obrigada. De controle que facilitam o acompanhamento da leitura com os usuários, né, com os leitores. Tem também a possibilidade de criação de clubes, tanto públicos para o centro todo, para a organização, ou privados, só para alguns usuários que o moderador achou interessante. Os moderadores fazem a coordenação da leitura e eles podem estabelecer as datas, os objetivos de leitura e também podem ver o progresso da leitura de todos os usuários. Então, aqui só vou mostrar as possibilidades de compartilhamento de anotações do recurso, né, por parte dos estudantes ou dos moderadores. E esta última parte, que é a linha do tempo,
dos comentários, de forma que o moderador podia ver o avanço na leitura, desde o início, por parte de todo o grupo que está lendo esse livro, até o final. E agora, só algumas slides com as opções de leitura. Tem, enquanto a navegação do livro, tem na parte da esquerda o livro mesmo, mas na parte direita tem as opções de acesso à tabela de conteúdos, as procuras de informações dentro do livro, tem as senhas, né, os pontos de leituras, tem a possibilidade de colocar anotações no livro, de sublinhar e distintas opções de leitura, como podem ser o acrescentar o tamanho do texto, mudar a cor do fundo, acrescentar o espaço de interlinhado entre o texto, etc. Sobre as anotações, já estou acabando. Quanto às anotações, tem a possibilidade de compartilhamento da informação nas redes sociais, como estão vendo aqui na esquerda. Tem também a possibilidade de envio de anotações para o clube e até a inclusão de notas, de anotações pessoais de leitura, se o usuário não quiser compartilhar. Aqui você pode ver como é que as notas ficam em cada parte do livro. E aqui já, esta é a última slide. Dentro das anotações também podem colocar links e perguntas inseridas no texto e vídeos, né? Uma forma de dinamizar a leitura, tanto para o usuário como o clube de leitura, se ele compartilhar de uma forma pública. Então, é isso tudo muito, muito rapidinho. Eu vou ficar aqui o dia todo e amanhã também vou estar em Múrcia. Então, se tiver qualquer dúvida, tanto em espanhol quanto em português, podem perguntar para mim sobre este produto, sobre qualquer outro de arquivos ou de preservação digital. É isso. Pronto. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta mesa número 5 del séptimo seminario de investigación en información, documentación y sociedad. La mesa número 5 vierte sobre competencias informacionales y digitales, teorías y proyectos. Yo quería dar las gracias a las organizadoras por contar con mi presencia una vez más en este seminario y sobre todo por haber hecho que vuelva a coincidir con un compañero brasileño al que aprecio muchísimo, el profesor Emil Suaiden, que me acompaña hoy en la mesa. Esta mesa contaba inicialmente con 5 ponencias, al final unos ponentes no han podido acudir, con lo cual hablarán 4 ponentes. En el siguiente orden: Gerardo Sánchez Cruz será la primera persona en intervenir, le seguirá Elisa Cristina Delfini Correa, luego hablará Gentil José de Lucena Fillo y Elmira Simeao cerrará la sesión. Puesto que tenemos una ponencia menos, habrá tiempo para preguntas, así esperamos, y moderará la sesión de preguntas Emir cuando finalicen los ponentes con sus presentaciones. Le dejo la palabra entonces a Gerardo y espero que disfrutemos una vez más de los contenidos que se van presentando en el seminario. Buenos días. Primero un agradecimiento a los organizadores del seminario de darme la oportunidad de presentar este trabajo. Este trabajo me dio la oportunidad la doctora Licea de trabajar con ella. Ella no puede estar aquí, pero bueno, me dio esa oportunidad. El trabajo lo basamos en 2 conceptos, que es la alfabetización informacional y la investigación formativa desde un aspecto educativo, ya que teníamos varias cuestiones, varias dudas en el aspecto. Estoy hablando en el caso de México, como en el aspecto educativo se han gestado y se ha construido mitos, creencias a partir de que los alumnos acuden a la escuela en el sentido de que generan en automático aprendizajes y conocimientos sin en verdad tener en cuenta todas las variables que esto implica.
¿Y a qué voy con todo esto? Esta pequeña introducción hace referencia a esta globalización en la que vivimos, que abarca todo, lo cultural, lo económico, lo político, obviamente lo educativo, pero que al menos en el aspecto mexicano se gestan muchas variables que hacen que el sistema educativo termine siendo algo deficiente y que no cumpla con las expectativas que en ocasiones se cree y que simplemente se cae en este círculo vicioso de pensar que se está cumpliendo con ciertas cuestiones respecto a los alumnos. Muy históricamente el sistema mexicano ha caído y sigue hasta la fecha en una práctica que no cambia absolutamente nada. Clases de 50, 60 minutos donde el profesor es el que imparte, tal vez puede preguntar alguna que otra cosa. Si tenemos una tecnología avanzada, pues a lo mucho será un PowerPoint y eso es lo más que nos da de herramientas para poder cambiar este asunto. Yo trabajo en el Instituto Politécnico Nacional como profesor docente de bachillerato. Entonces, cuando uno acude a un aula, es complicado tener la atención del alumno, tomando en cuenta una cosa muy importante. Hace rato mencionaba el concepto de globalización, en donde se considera que, lejos de que la globalización nos pueda dar beneficios, al menos en este caso, nos está perjudicando de una manera muy grave. El tener aparatos electrónicos, tabletas, celulares, o como le mantienen aquí, móviles, ordenadores, ha generado que se confundan dos cuestiones. El profesor, generalmente, cuando va a dejar alguna actividad para casa, tarea, se tiende mucho a decir, van a investigar, van a traerme de tarea la siguiente investigación, cuando no es lo que les está pidiendo exactamente. Les está pidiendo que hagan una búsqueda, más no una investigación. Investigar y búsqueda son cosas totalmente diferentes. Y es lo que no hemos podido entender en el caso que les acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a un niño esta información que tengo ahorita, que es el nivel básico, que es la primaria, que son 6 años, el niño va creciendo con esta parte en el que si tú le dices van a investigar, el niño cree que investigar es ir al ordenador, googlear, sacar la información, copiarla, pegarla, y solamente es eso. No se le explica cuál es el proceso claro de una investigación. Y no con esto hay que explicarles el método científico desde una manera compleja. Puede haber varias estrategias o métodos de la manera que ellos puedan entenderlo. Es por eso que surgió esta cuestión de trabajar en este aspecto. Conforme van creciendo, en el nivel medio, que son 3 años, en el nivel secundaria, se confunde el tener toda la información, es ser una persona inteligente, cuando no sabemos qué hacer con esa información. La información la tenemos presente. Ahorita cualquiera de nosotros podría sacar el ordenador, sacar el móvil, buscar alguna palabra, alguna duda y en automático sale. Y qué bueno que hay mucha tecnología. Pero ¿qué hacer con esa información? No sabemos si la estamos manejando correctamente. No sabemos si la estamos planteando, la estamos entendiendo, la estamos comprendiendo, la estamos analizando. Nos quedamos con el primer impacto. Y es lo que ocurre, al menos con los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, en este aspecto de México. Y lo vemos muy seguido. Cuando se deja alguna actividad, alguna tarea, generalmente la mayoría de los alumnos llegan con la misma tarea. Y no es que la hayan copiado, es que generalmente a la hora de tomar el Google, se van la mayoría de ellos a la primera página que aparece. ¿Cuál es la coincidencia? Que podría considerarse que la copiaron todos, que seguramente algunos sí, pero la mayoría dio la misma página que fue la número 1, sale el resultado, si al menos tuvieron la atención de copiarla, la van a copiar, si no simplemente la imprimen y la pegan o la entregan y asunto arreglado. Cuando al revisar la información coincide todo, si tú le preguntas al alumno, ¿qué es lo que interpreta de esa información que tiene ahí?
generalmente no sabe. Te platica cómo la consiguió, cuál es el título, pero no te dice exactamente cuál es la interpretación o qué es lo que le está gestando esa información. Generalmente palabras como descubrir, accesar, socializar, gestionar, crear, comunicar son términos muy vagos o muy ausentes de este desarrollo, de este proceso de aprendizaje que llevan los alumnos, como lo mencioné, de secundaria, bachillerato, posiblemente también a nivel superior. El no entender, el no comprender cuáles los puntos de analizar y entender la información que manejamos nos hace crear una bola de nieve enorme. Esta información está disponible para todos, bueno, en su mayoría. El no saber qué hacer con esa información es lo que genera esta alimentación del mito, de la creencia, de esta ignorancia. Carl Sagan, este gran científico, mencionaba que el saber mucho no es ser inteligente, que es ser inteligente cuando sabes qué hacer con esa información, cómo comprenderla, analizarla, explicarla, exponerla, de una manera que se entienda y que le demos sentido a lo que nos rodea. Yo creo que ese sería todavía un claro ejemplo de lo que podremos hacer desde el aspecto educativo. En México se da que se modifican mucho los programas de estudio, los planes de estudio, le quitan, le agregan, le modifican, le vuelven a cambiar el término, el concepto. La práctica sigue siendo exactamente la misma. No cambia absolutamente nada. Hacen reformas educativas, le cambian el nombre, vuelven a reinventarlo, regresan al pasado, regresan al presente, vuelven a mezclar. Y aunque se presente como una reforma educativa, representa exactamente los mismos hábitos negativos que se vienen teniendo desde años anteriores. Desde el enfoque de la investigación formativa se plantea, trabajándola con la doctora, que el alumno puede tener varios acercamientos a las técnicas de investigación, a la manera de investigar realmente, aunque sea de primaria. El entender esa información. Curiosamente pasa algo. Cuando uno va a los primeros años a la escuela, al preescolar, al niño se le fomenta el que experimente, que toque, que huela, que pregunte. Conforme se va avanzando en el nivel educativo, se va cayendo en un tipo de represión en el aspecto de que no puedes preguntar tantas cosas, de que no puedes tener duda de algo que te está diciendo el profesor. Si lo dice el profesor, generalmente es porque eso es lo único. Y caer en este tipo de cuestiones de figuras sagradas en donde soy el profesor y no me pueden cuestionar, es lo que también daña un poco este tipo de conocimiento y este tipo de aprendizaje que se quiere generar en los alumnos. Por lo tanto, tenemos aquí una propuesta que es una triada en donde puede participar la escuela, la familia y la biblioteca. En el aspecto educativo en México, las bibliotecas prácticamente no existen. Sí puede haber un lugar donde puede haber una biblioteca, puede haber un lugar que se le llame biblioteca, pero si accedemos a ese lugar encontramos 3 libros, un anaquel, 5 libros y libros que no están actualizados. Y los niños o los jóvenes no acuden a la biblioteca. Saben que para ellos la biblioteca es un lugar aburrido, tedioso, aburrido y que no aporta absolutamente nada. La biblioteca la traen en su móvil. Que volvemos a repetir lo de hace rato. Sí tengo a la disposición la información, pero ¿qué hago con ella? Por lo tanto, el bibliotecólogo, el profesor y la familia pueden tener una triada si en verdad logramos entender cuál es la idea de la información que queremos, cómo queremos manejarla y qué es lo que queremos obtener de todo esto. Ponemos un ejemplo muy rápido. ¿Qué investigar? ¿Cómo investigar? Con ejemplos muy simples. Preguntar a los padres, preguntarles a algún negocio que esté cerca de tu casa. Eso es prácticamente hacer investigación. Le estás preguntando a alguien. No lo estás obteniendo de ningún lado, de algún portal de internet.
cuál sería la interpretación de la información, cómo lo vas a interpretar y cómo vas a explicar eso. Aquí solamente es un simple ejemplo de un niño de tercero de primaria, donde el tema era qué era su cuerpo, y él lo interpretó de esa manera, interpretando en la parte de arriba que es un reloj que debe descansar, la parte de arriba tiene que acudir al médico, la parte de abajo es que está sano, y la parte de arriba es simplemente comer verduras. Es su interpretación y que en muchas ocasiones genera mucho más conocimiento y más aprendizaje que las horas de dictado, las horas de comentarle que él puede escribir y escribir y escribir y no comprender absolutamente nada. Y como una conclusión, simplemente es el que se tome más en cuenta en el aspecto de México, que no se habla mucho en México de la alfabetización informacional, de hecho se habla muy poco, al igual que la investigación formativa. En México son dos conceptos que todavía no se trabajan mucho. Lo poco que se trabaja es apenas está fluyendo y apenas está entendiendo y comprendiendo. Pero creemos que estos dos conceptos también pueden abarcar y aportarle mucho al sector educativo de una manera muy positiva, muy clara y sobre todo muy efectiva. Muchas gracias. Elisa Cristina Delfim Correa. E gostaria de começar agradecendo a organização do evento, pelo belíssimo encontro que estamos tendo, e agradecer também pelo aceite do nosso trabalho. Esse trabalho ele é fruto de pesquisa de um ano. Eu sou Elisa Correa, trabalho na Universidade Estadual em Santa Catarina, sou professora do curso de Biblioteconomia da UDESC, e estamos em Florianópolis. E trabalhamos um ano com duas bolsistas, a Jéssica e a Daniele, que estão trabalhando para se formar agora e não puderam vir, né? Elas terminam o curso agora no final do ano. Então, eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco daquilo que foi nossa pesquisa. Bom, o contexto que nos motivou a fazer a pesquisa foi o conhecido contexto da cultura digital, onde quase todos, eu não quero dizer todos, mas quase todas as pessoas em quase todo o mundo estão envolvidas, né? Nós precisamos lidar com as tecnologias todos os dias, seja um cartão eletrônico para pegar um ônibus, ou um idoso que precisa retirar a sua aposentadoria no caixa eletrônico também precisa saber lidar com isso. Então, é essa cultura que nos envolve e que trouxe mudanças significativas para a profissão do bibliotecário. Estamos todos envolvidos. Junto com essa mudança cultural, vieram muitas coisas boas que são aproveitáveis, maravilhosas. A gente viu aqui museus, trabalhos de digitalização, de inteligência artificial, para você poder conhecer, né, outros lugares sem sair da sua casa, sem sair do seu sofá. Mas, junto com isso, também veio muita desinformação digital, né? Então, nós temos um trabalho grande de lidar com inverdades, de lidar com informações que não são precisas, e isso trouxe uma forma de agir, uma forma de atuar nesta sociedade diferenciada do que fazíamos antes da cultura digital. E falo, então, aos bibliotecários, né, que é a minha área de atuação. Sem contar a questão das fake news, né, que todos sabem que são mentiras, que são colocadas muitas vezes propositadamente na internet, circulam nas mídias sociais, têm eleito presidentes mundo afora, né, infelizmente foi marcante nas últimas eleições no Brasil, e trata-se tudo isso de na minha opinião e na opinião das meninas que trabalharam comigo, de um campo de trabalho para o bibliotecário, né? Fora toda essa questão de quem já está incluído digitalmente, nós temos também toda uma questão de inclusão digital, de pessoas que ainda não têm acesso, e que no Brasil isso também é muito grande. Falar em lugares, em comunidades que ainda não têm acesso à internet, que não conhecem dispositivos e aparatos eletrônicos e não utilizam. Então, tem todo um trabalho também de inclusão digital que cabe a nós. E, para isso, temos um papel social. Os
fazer esse trabalho, atuar de uma forma efetiva, de uma forma relevante nessa sociedade, se ele também desenvolver as suas competências digitais, se ele souber não só utilizar, não só mediar o uso, mas também interferir na cultura digital. E essa era a proposta. Como professora do curso de biblioteconomia, nós quisemos então conhecer o que se tem falado sobre a competência digital ou sobre a competência em informação digital dentro da área de competência em informação, que tem sido os estudos mais recentes que a gente tem desenvolvido. Então, nós buscamos conhecer em revistas, periódicos científicos ibero-americanos, que concepções de competência digital era possível encontrar em artigos. Nós fizemos um levantamento, querendo identificar as diferentes concepções que nós encontraríamos. Queríamos conhecer um pouco o panorama mundial das revistas em português e em espanhol, nesse campo da informação, da biblioteca, da ciência da informação e da biblioteconomia. Nós quisemos também quantificar e identificar as diferenças de termos e de conceitos em relação à competência digital e refletir sobre o perfil de atuação necessário ao bibliotecário, também indicado nessas revistas, também indicado nesses artigos, a partir dos resultados encontrados em cada país. Então, procurar conhecer como cada país tem tratado com essa questão das competências digitais do bibliotecário. Então, nós fizemos um levantamento e uma investigação, uma pesquisa bibliográfica. Utilizamos análise de conteúdo, de abordagem qualitativa. Encontramos um universo de 46 artigos que fecharam com os objetivos da nossa proposta. Nós trabalhamos algumas palavras-chave e procuramos trabalhar com revistas em países em que houvesse cursos de biblioteconomia, de graduação em biblioteconomia oferecidos. Então, trabalhamos com esses países que estão mencionados ali, Argentina, Brasil, né, e, dentre outros da América Latina, América Central e da Europa também. Nós trabalhamos com periódicos indexados em bases de dados internacionais que tivessem de 5 a 10 anos de existência, e tivessem uma periodicidade regular. Os termos de busca utilizados foram esses: competência em informação, competência informacional, alfabetização informacional, competência digital, competência em informação digital, alfabetização digital e alfabetização em informação digital. Termos em português e termos em espanhol. E a busca se delimitou em 15 anos. Nós buscamos artigos publicados do ano 2000 até o ano 2015. A análise de conteúdo que utilizamos é a proposta pela autora Bardin, que é um conjunto de técnicas de análises que consta de 3 etapas. A primeira etapa é a de pré-análise, onde nós fizemos a filtragem de acordo com os propósitos da pesquisa, dentro dos termos de busca, quando chegamos aos 46 artigos. A exploração do material, que foi quando fizemos então a leitura dos artigos de uma forma completa, para poder retirar de lá as concepções de competência digital e para poder retirar também de lá as indicações dos perfis dos bibliotecários. E, por último, o tratamento dos dados, né, a discussão dos dados e organização. Essas foram as revistas que nós pesquisamos. E os resultados foram os seguintes. Em relação à competência digital, nós encontramos pouquíssimos trabalhos, pouquíssimos artigos que trouxessem efetivamente uma definição de competência digital. O que a gente percebeu é que prevalece a ideia da competência digital como uma das habilidades necessárias dentro do conjunto de competências em informação. Isso é verdade, é verdadeiro, é preciso que se entenda dessa forma, mas na nossa proposta de entender uma mudança paradigmática no perfil do profissional, na nossa opinião, isso acaba fazendo com que as questões digitais, na intensidade em que precisariam ser trabalhadas e com o objetivo social ao qual ela vai atender,
isso fica em segundo plano. Então, nós percebemos que é preciso que, nos resultados e depois mais adiante, é preciso discutir mais isso. Foi a conclusão que chegamos. É preciso conhecer melhor o que significa a competência digital do bibliotecário, para que ela serve. A gente percebe que existe uma tendência maior em se trabalhar isso nas universidades, nas unidades de informação, bibliotecas universitárias. Então, os bibliotecários universitários eles têm um desempenho melhor nessas questões, mas que, como é o caso ali que a gente comentou das fake news, é preciso saber intervir em outras áreas, dentro da cultura digital. Eu aqui quero fazer uma pequena observação em relação ao trabalho apresentado na mesa anterior, eu acho que é Graciane. Fiquei muito triste de ver que não teve nenhum aluno de biblioteconomia interessado em participar, porque são tantas áreas que a gente pode participar, e a história do livro é algo importantíssimo. Essa é a defesa. Temos que nos aprofundar em áreas diferenciadas, porque há muito trabalho pela frente em muitos lugares. Não desiste, continua tentando. Eu acho que você não vai conseguir. Percebe-se que existe uma indefinição a respeito das diferenças entre competência digital e competência em informação. Às vezes, as coisas são tratadas como se fossem uma só. É preciso diferenciar isso também. Em relação aos perfis e habilidades dos bibliotecários, principalmente em relação às habilidades aqui, estão sugeridas, que ele saiba mudar, ser flexível, que ele saiba romper as resistências, quebrar com as resistências, as suas próprias, da área, de outras pessoas, da sociedade, e trabalhar em equipe, entender que é preciso atuar como um educador dentro dessa cultura digital. Fica evidenciada também a importância da sua atuação nesse contexto para fortalecer as bibliotecas dentro da sociedade, para introduzi-las nas questões digitais. Em relação às suas competências, existe um consenso que precisa uma atualização de conhecimentos, precisa trabalhar um conhecimento maior sobre tecnologias, precisa também atuar como mediador para fontes de informações digitais de qualidade, e conhecer as demandas do seu público. Esse é o mapa que nós montamos, onde diz quantos artigos encontramos em cada país e que habilidades e que perfis se apresentam dentro deles ali. Não vamos ter tempo de mostrar isso agora, esperamos poder colocar isso depois no texto completo para que todos tenham acesso, mas resumidamente, eu já apresentei o que se espera desse bibliotecário e depois, com mais detalhes, o texto completo. Como conclusões, a gente acha que precisa discutir mais sobre a competência digital do bibliotecário. E nós já procuramos as revistas onde havia o curso de biblioteconomia justamente para poder fazer essa relação. Então, é preciso fazer uma mudança paradigmática na sua relação com a concepção de uma definição diferenciada do conceito de competência em informação. Desvincular um pouco uma coisa da outra, entender cada uma delas e saber como trabalhar com as duas. E o quanto eu preciso me aprofundar se o que eu realmente desejo é intervir na cultura digital. Por último, a gente entende que há indícios de que é possível desenvolver um novo perfil que seja mais fortemente ligado a essas questões da informação tecnológica, mas que precisa haver uma mudança de atitude e um investimento na competência digital. E que há um vasto campo de atuação que ainda está inexplorado e que precisa ser atento. Há lugar para todos, há lugar para todo mundo trabalhar, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com o entendimento do seu papel social. E a cultura digital é uma delas que a gente não pode perder de vista. É isso. Muito obrigada. Muchas gracias a la profesora Elisa Correa. Interviene ahora el profesor Gentil José de Lucena Filho. Bom dia ou boa tarde, não sei que horas são agora.
yo no sé también qué idioma voy a hablar, posiblemente un portuñol. Y estoy mucho nervioso y así no tengo mucha la habilidad para hablar cuando estoy sob presión de tiempo. Y hay un programa en Brasil que se llama, de televisión, que se llama Se Vira nos 30. Que es, el presentador va a se presentar en la televisión y tiene solamente 30 segundos para se presentar. Y acá estoy diante de un desafío mayor que es se vira nos 12, se vira los 12. Entonces eso ahí está me dejando muy nervioso, me dejó muy nervioso. Y preparei uma apresentação que não vou segui-la, pero por lo menos vai quedar registrado. Espero que em las proceedings de la conferência o paper assim sirva para orientarlos. E também a apresentação que preparei, que não vai ser apresentada, também está à disposição de quem queira. Tá? Este trabalho tem o propósito de apresentar competências conversacionais, como desde a premissa de que nós que somos profissionais de conhecimento, hacemos o que hacemos conversando. ¿Sí? Entonces, la pregunta es qué competencias conversacionales tenemos para hacer lo que debemos hacer. Y en este trabajo investigamos la utilización de la teoría fundamentada de los datos como una metodología y que utilizamos para cumplir uma jornada de aprendizado transformacional no mundo das redações jornalísticas. Não sei se esse é o nome correto em espanhol. Periódicos, ¿sí? Entonces, este trabajo es conjunto con Ana Cristina Carneiro, que es mi orientanda en el programa de doctorado en la Universidad de Brasilia, en Facultad de Ciencias de la Información. Y a Ana Carneiro pasó 6 meses en un doctorado sanduíche, y alguien me dijo que esto no faría sentido para los españoles de acá. É um doutorado sanduíche entre a Universidade de Brasília e a Universidade de Brunel, em England. E então, é uma parte allá, outra parte acá. Então, por isso, um doutorado sanduíche. E Ana passou, se quedou lá por 6 meses, estudando, tentando compreender as competências conversacionais que os profissionais de periódicos deveriam ter para conduzir as redações, as pautas das redações jornalísticas. Então, teníamos uma massa de dados correspondente a entrevistas não estruturadas de 5 periódicos, que foram a BBC de Londres, a agência Reuters, el periódico La Nación de Costa Rica, el Globo de Brasil y el Correio Brasiliense de Brasil. Entonces, teníamos una gran masa de datos de esas entrevistas que fueron conducidas por profesionales, por cientistas de la computación, de estos países que mencioné. E essas entrevistas foram conduzidas sem nenhuma estrutura, desde o ponto de vista de las competências conversacionais que estávamos querendo investigar.
Entonces, esta masa de datos, que fueron datos primarios, no tenían estructura ninguna desde el punto de vista de competencias conversacionales, y esto era lo que teníamos, ¿no? Entonces, empezamos a hacer esta investigación y mucha cosa pasó. No, como dijo, no voy a seguir la presentación que preparé, porque en 12 minutos me pone nervioso y no voy a conseguir. ¿Está bien? Entonces, después explico por qué. Voy a intentar ir directo. Este trabajo en Inglaterra resultó en este artículo, Conversational Competence in Newsroom Environments, que está ahora en vías de publicación. Yo fui a pasar este. Aquí es importante solamente identificar el marco teórico conceptual utilizado en la pesquisa. Es que fue de la ontología del lenguaje, que es un movimiento dentro de la filosofía del lenguaje, un giro lingüístico ocurrido en el século pasado, que también se utiliza de la visión de las organizaciones como redes de compromisos conversacionales, y también, como dijo, diante de la naturaleza de los datos que teníamos a la mano, la teoría fundamentada de los datos, en el sentido de que, diante de esta masa de datos que tenemos, ¿qué teoría se puede sacar de ahí? ¿Sí? Y el modo práctico fue que, aquí yo necesitaría hacer una pregunta. ¿Quién sabe andar de bicicleta acá? Por favor, levanta el brazo. ¿Ustedes se acuerdan cuando leyeron el manual de bicicletar? O sea, no se aprende a bicicletar leyendo o manual, se aprende conversando. Exactamente. Yo tengo 20 años de estudios en esta área de conversaciones y todavía me considero caindo, ¿no? No, todavía me considero incompetente para conversar cuando estoy sobre la prensa del tiempo de los 12, y entonces así, sí, todavía estoy aprendiendo. Y eso que estamos haciendo con la tesis de Ana, que tiene que aprender a conversar para seguir conversando, ¿sí? O sea, tiene que aprender bicicletando. Y el propósito es desarrollar estas competencias conversacionales para cuidar de los compromisos organizacionales, ¿ok? Entonces, aprendiendo a bicicletar, ya hablamos sobre esto, hay una gran estrada de trabajo. La última parte se requirió una formación en coaching ontológico de Ana para que ella consiga comprender las conversaciones y ver lo que pasa y intervenir en las organizaciones. Bueno, este es nuestro artículo, el trayecto metodológico. La pesquisa empezó como una pesquisa exploratoria, aplicada, descriptiva, con una abordaje cualitativa, hasta que descubrimos que teníamos que sacar la teoría, lo que estaban buscando desde esta perspectiva de la teoría fundamentada en los datos, ¿no? Entonces, los pasos, el trayecto metodológico siguió, teníamos la transcripción parcial de los datos, que era una masa de entrevistas no estructuradas, y con todos las redacciones de los periódicos que mencioné en los varios países, entrevistas hechas por personas sin competencias conversacionales para eso, pero cientistas de la computación y diferentes equipos, y imagina la MES en esta mazaroca de dados que teníamos, ¿no? Estos eran los datos primarios que teníamos. Entonces, tuvimos que organizar este contenido, fue un trabajo inmenso,
hecho por Ana para ordenar, gracias, para ordenar los datos, después para elaborar, primero tentar sacar elementos estruturados de las entrevistas desde el punto de vista organizacional, ¿no? Gerar los datos secundarios, y desde entonces percebemos que sería, desde lo que observábamos, entonces, que sería posible relacionar algunas características percebidas en los datos coletados para que hiciera sentido desde el punto de vista de las competencias conversacionales que estaban buscando, ¿no? Y para isso elaboramos 2 instrumentos de pesquisa. O primeiro que serviu em parte, tivemos que descartar uma parte, e elaboramos uma segunda, que é a contribuição deste artigo que apresentamos acá. Uma geração de uma matriz de sentidos. O que tínhamos, que sentido hiciera para nós. ¿Sí? Então, em termos de trajeto metodológico, este foi o caminho seguido, que, como dijo, para mim é impossível traduzi-lo para acá, pero confio que vocês tendo acesso ao artigo e também a los slides que se pueda hacer sentido para vocês. Ok? Eu vou passar, aqui já estou com meus 2 minutos já sinalizados, já vou passar rapidamente aqui os instrumentos que foram generados, que vocês certamente não vão entender, mas estão aí, tá? E a matriz de sentidos, que esta que resultou como resultado da pesquisa agora, que de um lado investigamos e coletamos as características dominantes no processo de produção de notícia, sí, en la masa de dados que teníamos. Y desde estas varias características dominantes que pasan por la realización de las reuniones, de la dependencia de los actores, de casos fortuitos, por ejemplo, enquanto estábamos haciendo la investigación de los datos en Londres, hubo un acto terrorista en un sitio acho que foi no aeroporto, ¿sí? E ali, diante disso, diante de um evento como esse, não há pauta que se segure. Assim, as pessoas preparavam as pautas, iam para a rua, os jornalistas, e então acontece algo como esse, e tudo se vai passar de uma forma diferente, né? Então, nesta não vamos explorar isto, mas esta é a matriz de sentidos que generamos como resultado desta teoria, tá? Algumas considerações finais. O que aprendemos é que aprender não significa muito mais do que coletar ou adquirir informações, se expandir a capacidade de criar resultados. Entendemos que aprendimos que a teoria fundamentada de los dados é uma teoria precisa para isso, porque se vai generando o sentido da coisa à medida que os dados vão sendo coletados. Então, foi quase como uma grande descoberta, porque iniciamos toda esta pesquisa sem conhecer a teoria fundamentada de los dados, e fomos conhecendo ao longo da pesquisa, bem tipicamente do uso da teoria, não? Aqui destacamos os tipos de aprenderes, especialmente o aprender a conviver e aprender a ser, claro, de aprender a aprender, porque o que precisávamos e aprendimos foi não somente conviver nessas diferentes realidades, com pessoas de vários países, trabalhando sobre dados coletados por eles de uma maneira completamente, quase que aleatória, e como se vive nessa situação, que necessitamos aprender.
desde o ponto de vista de convivir e desde o ponto de vista de ser. Tá? Bueno, eu já vou passar direto nisso, porque para mim tenho algo mais interessante para apresentar para vocês. Agora, que expressa bem, vê como é que está aí. Necessito da ajuda dos universitários. Não existe. No one can explain what happened to us on April 7th, 2013. Agora eu vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Tá bom. Então eu vou cantar essa música. Essa música dura 7 minutos, então não vai passar, tá? Já vou ir direto ao ponto acá, que tem que ver com a história que quero contar para vocês. Este es un cantante brasileño muy conocido, Almir Sater. No sé si es conocido por acá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as Estes slides vão quedar disponíveis para vocês e espero que curtam esta música bastante. Como dijo, são 7 minutos. Y yo no tengo tiempo para todo, pero la esencia de la música es que ya ando devagar porque ya tuve mucha prisa. Y una historia que está por detrás de eso es que año pasado, en junio, el 22 de junio de 2017, yo pasé por una gran cirugía del corazón y tuve que colocar 7 puentes revascularizando mi miocardio. Y esto fue de más, porque desde entonces yo veo que no puedo quedar en esta presión. Yo tengo que terminar acá. Pero estou indo para Múrcia e quem quiera conversar mais sobre isso, terei um grande prazer em estar com vocês. Muitas graças, desculpa por ultrapassar o tempo. Sigue ahora la última intervención de la mesa, la de la profesora Elmira Simeão, que hoy está aquí en calidad de ponente, ya no de organizadora. Mas, antes de começar a apresentação, eu tenho 12, tenho que me virar em los 12, sí, muy bien. Não, se vira nos 10, porque 2 minutos eu vou fazer uma doação. E o primeiro minuto é só para agradecer a todos o bom humor, a alegria, né, os contratempos que acontecem no evento, e dizer que, esse ano, particularmente, nós tivemos uma dificuldade grande, porque foram mais de 100 trabalhos enviados, e nós fechamos com 68, que foi um sacrifício tremendo para os avaliadores, porque muita coisa a gente queria, mas o tempo pressiona. E aí a gente fica naquela... Quem sabe poderíamos repensar o próximo formato e dar mais tempo aos autores, e diminuir um pouco essa pressão que realmente faz parte. E não queríamos que fosse, mas acaba que os coordenadores passam, né, tem que fazer esse trabalho que é difícil, mas é importante também para o evento. Então, eu queria agradecer aos os que ficam coordenando os trabalhos, porque eu sei que é uma tarefa árdua também. Então, lá se foi o primeiro minuto. E o segundo, eu queria convidar a todos para permanecerem ao final da sessão, porque nós vamos ter uma sessão solene de entrega do título de professor honorável ao professor Antônio Miranda, que muito nos honra em estar aqui conosco. O professor Antônio Miranda
é praticamente um dos criadores desse seminário, acompanha e participa de todas as suas edições, com certeza vai estar presente conosco no próximo, em São Paulo, e já saiu até em primeira página os dois grandes organizadores hoje, em destaque nos jornais locais. Então, gostaria de convidá-los a permanecerem depois dessa última sessão. E já me vou em 10. Eu vou tratar de um projeto que nós começamos esse ano na Universidade de Brasília, e se trata de um projeto desenvolvido agora em comunhão com a museologia, mas iniciado agora com a biblioteconomia e com a arquivologia. A cidade estrutural é uma espécie de satélite da Universidade de Brasília, do Distrito Federal, que agrega uma comunidade muito pobre, muito carente, mas que se destaca, digamos assim, por ter uma agenda cultural muito intensa, muito forte, e nós temos ali, dentro da cidade estrutural, inúmeros projetos de extensão que se aglutinam com outros projetos sociais de ONGs e também de outros institutos que lá trabalham, e associações. E o curso de museologia da Universidade de Brasília tem uma atuação que já dura 8 anos dentro da cidade estrutural. E esse ano nós começamos com o grupo da biblioteconomia, convidando a arquivologia, para fortalecer a criação de uma biblioteca comunitária e que tem como, digamos, um norte, uma orientação, o projeto, o grande projeto de sustentabilidade pactuado entre os países e que é de conhecimento já público. Nesse evento, vários trabalhos estão mostrando a importância desse projeto, que é a Agenda 2030. Então, vou passar rapidamente uma descrição sobre a cidade estrutural. Ela tem origem, a formação dela é, na verdade, uma grande invasão, como muitas outras localidades próximas a Brasília, no Distrito Federal, e a população, principalmente formada por catadores de lixo, se divide entre várias atividades, o comércio, principalmente, mas também ali a gente tem um núcleo de catadores de lixo que originaram essa zona próxima a um grande aterro sanitário, hoje já está regularizado, mas há pouco tempo atrás, o Barja comentou isso, porque também já fez trabalhos sociais com a museologia social com essa comunidade. Eles vivenciaram a convivência e o trabalho no maior lixo a céu aberto da América Latina. Hoje, essa realidade está sendo modificada. Então, nós temos em torno de 45 mil moradores, e esse projeto tem como objetivo ajudá-los a constituir. Esses moradores desejam uma biblioteca comunitária, mas uma biblioteca comunitária que seja compartilhada em trabalho e processo com os professores da Universidade de Brasília. Eles têm lá uma biblioteca pública que não lhes agrada muito, em certa medida, não existe uma rotina, digamos assim, efetiva de atividades, então, pactuou-se, a partir desse movimento da museologia, a constituição dessa biblioteca comunitária. A comunidade construiu, por conta própria, um prédio e chegou para a universidade, fez essa doação simbólica e também um acervo de pouco mais de 5 mil títulos que foram retirados do lixo. Então, esses livros são esses livros aí que a gente está mostrando na foto. Eles se somam a outras doações que nós estamos agora tentando adquirir. A biblioteca também, nós estamos buscando fundos para fazer uma grande reforma, melhorar a estrutura física e envolver outros projetos da universidade que têm como objetivo dar assistência e criar um campo de formação a partir da biblioteca comunitária da cidade estrutural. Ok? Então, isso aí é a fachada da biblioteca, já está um pouquinho diferente, e os livros, boa parte deles, coletados por catadores no lixo. O outro projeto que complementa essa ideia da criação da biblioteca comunitária é uma editora,
a editora Abadia Catadora. Já é um projeto que foi constituído pela comunidade já há algum tempo. Ele se assemelha a um projeto que existe na Argentina, não sei se alguém aqui já ouviu falar, no projeto Heloísa Cartoneira. Alguém não conhece Heloísa Cartoneira? Que é um projeto de Argentina. Sim. Então, é um projeto semelhante que também trabalha com catadores e que faz um trabalho social muito bonito a partir da reciclagem, do reuso de material encontrado no lixo, e esse material é transformado em livros e outros materiais que são vendidos e comercializados. Então, a gente quer ampliar o trabalho da editora aproximando com a biblioteca e criar um modelo de negócio a partir dessa mensagem da sustentabilidade, capacitando e orientando os grupos de multiplicadores que vão se envolvendo nos projetos. Ok? Então, essa é a Abadia, uma líder comunitária que trabalha conosco no projeto, bastante atuante, conhecida no Brasil e fora do Brasil também. A Abadia tem acompanhado a criação dessa biblioteca, é uma das participantes, né, das que ajudam na pesquisa e no trabalho de formação com a comunidade, e ela é, digamos, a grande incentivadora e motivadora também desse trabalho realizado com a Universidade de Brasília, que reúne também, além da área de informação, outras áreas do conhecimento. Então, algumas representações das ações culturais realizadas, das oficinas que acontecem e que nós desejamos que sejam fortalecidas a partir da criação dessa biblioteca comunitária. Por exemplo, o tratamento do papel, nós estamos desenvolvendo e aprendendo também um pouco das técnicas de reutilização e montagem artesanal, que eu acho que é uma arte que vem recuperando e ganhando apelo comercial, que muito nos agrada, na perspectiva da geração de renda e criação de um modelo de negócio para esse projeto da Abadia Catadora. E essas são algumas das iniciativas já existentes, boa parte delas coordenadas pelo curso de Museologia, a professora Silmara Custer, na área de conservação. Essas são algumas ações de extensão. A gente está, inclusive, indicando uma biblioteca comunitária com uma categoria que não existe ainda na biblioteconomia, que seria uma biblioteca de extensão universitária, que é biblioteca universitária, mas ela acaba se especializando e se integrando no contexto da comunidade onde ela atua, necessariamente no mesmo espaço geográfico, oferecendo ali um campo de formação e difusão de ideias. Então, é essa a nossa ideia, né, para o projeto da Biblioteca de Extensão. Muito obrigada. Listo? Perfeito? Estupendo. Para motivar as perguntas, eu vou falar aqui rapidamente o seguinte. Nós tivemos com o Geraldo do México uma apresentação que ele mostrou como a educação deficiente influencia, né, na formação do pesquisador e a falta de uma competência. Eu tenho acompanhado principalmente o trabalho da Patrícia, no México, na UNAM. Então, eu acho que o que está faltando seria pegar essas belas experiências que o Geraldo frisou, que é a Patrícia, e fazer um diagnóstico do México, principalmente em termos de fundamentação teórica, que está muito avançado. Ao lado da Patrícia, nós temos a Lina. Ela não gosta que eu chame ela de Brasilina. Mas a Lina é professora de uma universidade mais bem ranqueada na América Latina. E ela, dirigindo a Escola do Futuro, sabe como a importância da competência informacional na formação de pesquisadores de fato. No Brasil, nós temos o IBICT, dirigido pela professora Cecília, que faz um trabalho também extraordinário, né? E tudo isso é impressionante. Mas eu vejo que tem dois pontos fundamentais quando se fala em competência informacional. Primeiro, é a questão da formação da cidadania, que a América Latina precisa tanto, necessita tanto, porque temos tanta violência, tanto desemprego, por falta disso, da questão da cidadania, que a professora Elmira citou na cidade estrutural,
Quer dizer, isso é formação de cidadania. O segundo passo na competência informacional, e para a América Latina isso vale ouro, nós temos que não permitir mais a cópia. A cópia está sendo um elemento fundamental na questão do plágio. Então, o grande desafio da competência informacional seria deixar a cópia e formar um usuário para a autoria. É isso que precisamos cada vez mais. A Elisa falou muito bem da questão da desinformação. Em alguns rincões da América Latina, eu diria até alguns rincões da Iberoamérica, a desinformação floresce mais que a informação de fato, a informação real, a informação vinculada com a verdade. Esse é outro problema sério que a gente vê muito em eleições, né? Por quê? Se a desinformação cresce, cresce muito mais a manipulação. As pessoas são manipuladas pelo poder, pelas ideologias, e isso acaba em crises, né? Estamos cansados de tanta crise. A gente vence uma crise, vem mais 10 crises pela frente. Isso é impossível, né? Vocês têm uma ideia, como a desinformação cresce, nos últimos anos, só na Europa, foram escritos mais de 10 livros sobre teoria da desinformação. Já virou uma teoria. Você tem que desinformar, você tem que manipular e não ir vencer o fake news através da verdade. Então, isso está crescendo muito, é uma onda insustentável que a biblioteconomia, a ciência da informação, tem o dever de combater. O Gentil falou sobre competência conversacional, né? E a Elmira sobre a cidade estrutural, que talvez seja um dos rincões mais pobres do Brasil. Se a biblioteconomia não tiver um olhar para essas populações, nós vamos ter que nos acostumar com a violência, com o desemprego e cada vez mais sem a questão da validação da informação. Por isso, vocês estão com a palavra. Quem vai falar? Preguntas. Se ninguém falar, eu vou tomar um café. Você não quer um microfone? Assim, achei muito bom o que você disse, que mostra que nesse livro nós estamos na mesma página. Eu não combinei nada com a professora Elmira, sequer sabia o conteúdo da fala dela, com relação à estrutural, com relação à museologia social. Nós estamos na mesma página escrevendo o mesmo poema. O que você disse é política e poesia ao mesmo tempo. Então, um colega aqui que está lá fora disse que a arte pode mudar alguma coisa e a ciência junto pode mudar tudo. Então, eu faço um apelo aqui para as pessoas que entendam isso, que o livro Arte pode fazer uma leitura crítica da sociedade. E hoje foi apresentado aqui numa fala de uma colega, que eu não me recordo o nome, um livro amordaçado, né? Sim. Eu acho que foi uma das imagens mais fortes que a gente viu aqui. Eu agradeço a sua fala. Quería hablar sobre la exposición de Gerardo, que, como muy bien ha dicho el profesor Emir Suaiden, ha tratado un tema muy relevante, que es el de la escuela. Obviamente las competencias en la escuela son muy importantes, ¿no? Es el lugar inicial. Sin embargo, quiero aquí también reforzar la idea de Emir de que en México hay un trabajo importantísimo en el área de competencias informacionales o competencias informativas, como las denominan allí. Teniendo aquí a la doctora Patricia Hernández, que ha liderado ese movimiento allí,
también resaltar la figura de otros investigadores importantes como el maestro Cortés o el doctor Jesús Laos y tantos otros investigadores, pero especialmente el trabajo que se lleva haciendo en México es muy grande en el área de alfabetización informacional. Y sobre la exposición de Gentil, también insistir en que nos ha traído un tema muy novedoso, un tema que aquí no hemos trabajado y que abre nuevas expectativas al análisis de las competencias. Entonces, este tema yo creo que no nos ha dejado indiferentes y que trabajaremos para profundizar. Invito a las personas a que lean la comunicación que está ya en nuestra plataforma. Gracias. Bom, de uma certa forma, todo mundo falou alguma coisa, e eu queria, já que é um tema muito novo, como a Aurora colocou, a questão das competências conversacionais, expressar uma experiência que o IBICT, enquanto organização, tem e continua tendo com esse trabalho das competências informacionais. Eu acho que, naturalmente, tudo que foi dito aqui tem a ver com a conversa e tem a ver com como conversar. E se a gente conversa fake, e se a gente usa o fake para atingir outros objetivos, ou se a gente busca a conversa para chegar à verdade e melhorar, inclusive, as relações, não só profissionais, mas pessoais dentro de uma instituição. Então, aproveito o gancho da Aurora para dizer que é um tema que, sim, vale a pena ser estudado, e a gente, até porque, como Instituto de Formação, a gente tem que estar olhando muito para frente, porque, senão, a gente é atropelado pelo tempo, pelas novidades, e a gente perde o bonde da história. Então, essa é uma área que realmente está começando, e a gente está sendo um pouco de cobaia, como uma experiência institucional, mas que está sendo extremamente positivo para nós. Então, de tudo isso aqui, a gente fecha com essa bela conversa, que é esse grupo de pessoas que há 7 anos se reúnem, conversando para melhorar, efetivamente, não só a ciência da informação no Brasil, na Iberoamérica e no mundo, mas melhorarmos também como pessoas para que possamos crescer juntos. Obrigada. Eu disse que era incompetente. Temos pouco tempo. É rapidinho. 1 minuto. Eu disse no início que me considerava incompetente, né, trabalhando com o tema das competências conversacionais. Tanto é uma muestra así clara de minha incompetência, por exemplo, que esqueci, me olvidei de agradecer, de fazer uma declaração de agradecimento a todos os que estão patrocinando este trabalho. E não poderia nunca esquecer de mencionar o apoio tanto da Universidade de Brasília, por a invitação da professora Lilian Álvares para actuar como co-orientador de sua orientanda, Ana Carneiro, e também para inaugurar uma disciplina sobre competências conversacionais em las organizações, que é uma disciplina de pós-grado para seus alunos de maestria e doutorado. Então, não poderia nunca esquecer esta declaração de agradecimento. Ao mesmo tempo, lhe agradecer ao IBICT, sim, ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, aqui representado por sua diretora, a doutora Cecília, que, de alguma maneira, não de alguma maneira, muito concretamente, proporcionou para que eu estivesse aqui. Então, para seguir caminhando nesta direção de ser o que apresenta para nós, necessitamos pensar em que conversações estão faltando, que declarações estão faltando, para que nós podamos criar um caminho distinto. Isto é uma declaração, essa é uma questão de fazer declarações poderosas. Sí, porque as declarações elas criam futuro.
Esta conversação é uma conversação de possibilidades. Estamos senti e acompanhei muito cercano as pessoas que vieram aqui para apresentar seus trabalhos, e me parece que este mesmo formato de conversar já não é satisfatório. E se eu estiver vivo, na próxima conferência em Brasília, vai ser em Brasília, não? Em São Paulo, daqui a 2 anos, se eu estiver vivo, todavia, me gostaria de dar sugestões de como se poderia organizar a coisa de outra maneira, para que as conversações, ao invés de ser tão pressionadas, assim, com 12 minutos, assim como conversas que hagam sentido para todos. ¿Sí? Agora, se no café, podemos continuar. Muchas gracias. 10 segundos. Bom, eu queria aproveitar, não é? Como organizadora, né? Co-organizadora, whatever, o nome que queira dar para a reunião que teremos o ano que vem em São Paulo, na minha universidade, na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, né? E queria aproveitar para lançar um desafio para que a gente possa, eu tenho trabalhado muito com a expansão desse conceito de competências, né, para além da competência informacional, para as competências de mídia, porque cada vez mais nós vivemos numa sociedade do contemporâneo hiperconectado midiática. Então, nós temos que também abrir para linguagens outras que não só a linguagem escrita, né? Então, eu tenho trabalhado muito na expansão de competências informacionais para literacias de mídia e informação. Eu acho que todos aqui, que de alguma forma falaram, né, sobre isso, nós poderíamos pensar nessa expansão, que eu acho que também vai fazer parte da formação do profissional, né, futuro da informação aí, pensando, preparando para o futuro agora, né, porque o problema é que muita gente não percebe que o futuro já está aqui, né, na convergência da internet das coisas, bases de dados, Big Data, inteligência artificial. Isso já está mudando tudo. Gente, conto com todos lá. Obrigado. 2 minutos. Adeus. La ultimísima pregunta, la respuesta igual en el café. Es una pregunta que me vengo haciendo desde... Está puesto. Es una pregunta que me vengo haciendo desde ayer, desde la ponencia inaugural del seminario. Me preguntaba si en la investigación sobre competencias informacionales, digitales, etcétera, se contempla también el estudio de la dimensión material de las prácticas informacionales. Por ejemplo, del efecto que tiene el uso de dispositivos electrónicos, de las tecnologías de la información en general en la salud humana, tanto física como mental, o en el entorno y en el medio ambiente, porque creo que también tendrían que contemplarse. Y bueno, si queréis contestar ahora, fenomenal, si no en el café ya.